Fala pessoal, tudo certo? Bom, eu vim aqui para a gente bater um papo, para a gente conversar sobre um tema que eu gosto muito, que eu estudo muito sobre ele, eu gosto de viver conforme ele, que é propósito de vida. Por que é importante a gente saber a gente viver no nosso propósito de vida? Bom, a gente está vivendo há algum tempo, e especialmente depois que a pandemia chegou, um excesso de trabalho. A gente tem aí a síndrome de burnout, que a gente literalmente desliga o cérebro por conta do excesso de estresse, de trabalho, de informação. E isso, depois da pandemia, se intensificou. Por que se intensificou? Porque hoje a gente trouxe o trabalho para dentro de casa. Então é muito comum a gente acordar trabalhando e dormir trabalhando, quase que literalmente. A gente acorda, olha os e-mails, olha as mensagens de WhatsApp do grupo do trabalho e a gente vai dormir. E geralmente a última coisa que a gente faz é olhar o WhatsApp, olhar o e-mail, resolver aquela pendência de última hora. Então é praticamente o dia inteiro voltado para o trabalho, sem falar no cuidado com a casa, nos filhos e tudo mais. Mas talvez eu ouso dizer que esse esgotamento não seja apenas uma questão de muito trabalho. Talvez ele seja o sintoma de algo mais profundo, algo maior, que é não viver no seu propósito de vida. É fazer aquilo que você não está, digamos, designado a fazer, aquilo que você não ama fazer, aquilo que não tem encaixe com a sua essência, com a sua alma. Eu sou Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares, e eu tenho como propósito de vida ajudar as pessoas a evoluírem através do autoconhecimento que vem da filosofia sistêmica e da constelação familiar. Bom, e por que é importante então a gente viver nesse propósito de vida? Conforme um estudo feito pelo Bruno Gimenez, um autor que tem vários livros sobre desenvolvimento humano e espiritualidade, no livro dele Vivendo a Sua Missão, ele diz que o corpo humano ele aguenta apenas 2 anos. 2 anos de trabalho fora do seu propósito de vida. Eu, por exemplo, tenho uma história muito bacana, digamos assim, né? Uma história realmente que traz a verdade desse dado. Eu hoje sou facilitador em constelação familiar, é o meu servir, é a minha profissão, onde eu amo estar, mas até pouco tempo atrás, até 3 anos atrás, eu era advogado. Olha só, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu era advogado e eu fui por 9 anos advogado. E eu saí da advocacia e vim para a constelação familiar depois de um processo muito grande de autoconhecimento e de busca. Por quê? Não é à toa que a gente busca autoconhecimento, que a gente vai atrás de terapias integrativas, filosofias, digamos, alternativas. É porque eu estava doente realmente. Eu estava estressado, eu estava com muita ansiedade, eu estava com sobrepeso. Hoje que me vi magrinho, talvez não acredite que eu já tive 30 quilos a mais do que o meu peso. Eu mostrei numa live no meu Instagram um dia desses a foto da minha formatura, quando eu me formei na faculdade. Ninguém ia me, digamos, reconhecer, porque eu estava muito diferente. Eu estava realmente bem balofinho, digamos assim, bem fofinho, né? Então, depois de sobrepeso, ansiedade, compulsão alimentar, depressão, eu busquei a constelação familiar e achei aqui o meu norte, achei aqui o meu centro para onde seguir. E o propósito de vida, ele tem, digamos, duas vertentes. A gente precisa olhar para duas coisas para eu conseguir seguir o meu propósito de vida. Primeiro, é saber que nós, como humanidade, nós, como seres humanos, temos um propósito genérico de vida. Ou seja, todos nós estamos aqui por um propósito. Todos nós, um propósito. Qual é esse propósito genérico? Qual é esse propósito geral da humanidade? Evoluir. Evoluir. Evolução. Buscar constantemente evolução. Evolução espiritual, evolução intelectual, evolução social. É evoluirmos. Eu gosto de fazer analogia com um carro, né? Imagina um carro. Para que serve o carro?
O carro, ele serve para levar o seu dono ou seus ocupantes de um lugar para outro em segurança e conforto. Bom, se a gente for pegar essa analogia do carro, né, a nossa humanidade tem como princípio genérico evoluir, evolução constante. Voltando lá para o carro. Né? Bom, para que o carro cumpra a sua missão genérica, ele tem peças. Ele precisa de peças e cada peça tem um propósito específico. O motor, por exemplo, ele dá potência para que o carro siga em frente. As rodas vão fazer com que o carro ande. O volante dá a direção para o carro. Os bancos dão conforto e por aí vai. Então, cada um de nós é uma peça, digamos assim, desse carro maior que a humanidade. E cada um de nós tem um propósito específico para ajudar a humanidade a evoluir. Uns vão ser médicos, outros vão ser advogados, nada contra a advocacia, né? Outros vão ser terapeutas, outros vão ser consteladores, alguns vão ser atores, outros vão ser, sei lá. Eu costumo dizer que até o pipoqueiro que vende pipoca na praça, ele serve a vida, ele tem um propósito de vida, porque ele ajuda as pessoas a matarem a fome e a terem talvez um passeio mais gostoso, né? É talvez como aquele rádio que a gente coloca no carro, banco de couro, ar-condicionado, que ele serve para dar um conforto, uma experiência melhor. Assim são os músicos, por exemplo. Eles estão aqui para nos servirem, para nos dar uma experiência mais agradável, através da música, um ator, através da sua atuação e por aí vai. Então todos aqueles que estão dentro de um propósito específico servem à vida. E esse meu propósito específico, ele também é composto por dois elementos. E esses elementos, quem traz muito eles é o Deepak Chopra no livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, quando ele fala da lei do Dharma, ou a lei do servir, a lei do propósito. Quais são esses dois elementos, né? Primeiro, um talento meu, singular. Eu tenho um talento que talvez ninguém mais tenha, ou outras pessoas tenham, mas eu expresso ele de uma forma única, que me faz único. Por exemplo, eu vou falar sobre mim, eu gosto de dar sempre o meu exemplo pessoal. Eu, quando era adolescente, eu era o cara que escutava todo mundo. Eu sempre tive uma boa escuta, eu sempre fui um bom conselheiro. Meus amigos, em geral, eles vinham para mim dizendo: Gustavo, eu tô com um problema tal, é na escola, é com a minha namorada, é no meu relacionamento em casa, com os meus pais. O que eu posso fazer? E eu sempre tinha alguma resposta. Não sei se era uma resposta certa, uma resposta boa, mas eu tinha sempre uma resposta para dar. E isso ajudava os meus amigos, as pessoas que iam em volta. Então eu cresci por uma questão mais financeira do que exatamente de propósito. Eu fui para a faculdade de Direito e eu fui ver que aquilo ali não era bem o meu propósito. E eu voltei para a minha essência. Qual é a minha essência? É ajudar as pessoas. Ouvir e ajudar as pessoas com soluções não jurídicas, digamos assim, mas talvez soluções para a alma, soluções para o inconsciente, soluções mais concretas para o dia a dia. Talvez eu resgatei aquilo que eu já vinha fazendo quando eu era adolescente, quando eu era talvez pré-adolescente. Esse era o meu propósito de vida. Então, esse talvez seja o meu talento singular. Cada um tem o seu talento singular. E esse talento singular ele tem que estar associado ao segundo elemento. Qual é esse segundo elemento? É uma necessidade que as pessoas têm. Eu posso ser muito bom, talvez, em jogar videogame. Mas será que as pessoas necessitam de alguém que jogue videogame? Se eu tenho um talento especial, que eu gosto muito de fazer, que eu me dou muito bem fazendo aquilo, mas eu não tenho uma necessidade correspondente, uma necessidade eu não digo apenas uma necessidade frívola, mas algo que vai realmente ajudar as pessoas. Talvez eu estou falando apenas de um hobby meu, não de algo que eu vá usar como profissão. Se você gosta de jogar videogame, por exemplo, você pode fazer isso nas horas vagas, isso vai te preencher. Mas eu falo aqui do propósito como um servir, até como profissão. Então eu preciso ter uma necessidade, eu preciso atender uma necessidade das pessoas que estão em volta de mim. Eu preciso servir através desse meu talento único e especial. Então, se eu alio uma capacidade, um dom que eu tenho, algo que eu amo fazer, com uma necessidade, eu supro necessidade das pessoas através disso, eu tenho o meu propósito específico bem
já, digamos, identificado. Bom, e o que muitas vezes faz com que eu não viva dentro do meu propósito? Aí, dentro do conhecimento sistêmico, a gente vê que o propósito de vida está muito ligado à energia masculina, a energia que vem do pai, a energia do fazer, do colocar para o mundo. Talvez você diga, Gustavo, mas aquilo que eu amo fazer, eu expresso a minha feminilidade ou a minha energia feminina a partir daquilo que eu gosto de fazer. Sim, pode ser, dentro de um determinado espaço. Mas quando eu falo de agir, de colocar algo para fora e de servir a vida, eu estou falando de energia masculina. Eu estou falando de energia, se você não gosta dessa denominação energia masculina, a gente pode dizer energia yang, aquela energia do fazer. Por quê? Porque o servir a vida, ela é uma, digamos, característica, uma vontade que vem através do masculino. O masculino serve a vida. Por que o masculino serve a vida? Porque o feminino guarda a vida. O feminino é o útero, o feminino é a mãe. O pai é aquele, ou o masculino é aquele que vai para o mundo para servir a vida, para talvez trazer o alimento para a vida dentro de casa e também para levar a vida adiante. Então, muitas vezes, quando a gente está desconectado do nosso propósito, a gente talvez tenha uma desconexão com o pai ou com a energia masculina. Isso é muito importante. Geralmente, pessoas que vêm sem saber o que fazer, insatisfeitos com a profissão, que odeiam a profissão, mas não sabem o que vão fazer, nos atendimentos de constelação familiar, a gente vê que, geralmente, muitas vezes mesmo, é uma questão de desconexão com o pai ou com o seu lado masculino, aquilo que veio através do pai e da sua linhagem masculina. Então é muito importante a gente olhar para o pai quando a gente fala de propósito de vida, olhar a nossa relação com o nosso pai, a nossa relação com o nosso masculino. Porque quando a gente está servindo a vida, a gente está, digamos, ligando o nosso lado masculino, a gente está ligando o nosso lado yin, melhor, yang, a gente está ligando o nosso lado yang, a gente está levando vida ao mundo, a gente está se expondo. Não existe eu colocar para fora, né, eu servir através do meu propósito sem eu me expor. Eu preciso me expor, porque de nada adianta eu ser muito talentoso em alguma coisa, eu ser muito bom escrevendo livros, eu ser muito bom defendendo pessoas, eu ser muito bom ajudando pessoas, pintando quadros, se eu não coloco isso para fora, se eu não coloco isso a serviço, se eu não me exponho dentro desse meu servir. Então, o servir dentro do propósito tem muito a ver com o masculino. Bom, ok, tem a ver com o masculino, Gustavo. Entendi, tudo bem, mas de onde que vem esse tal desse propósito de vida? É algo que simplesmente cai no meu colo? É algo que simplesmente eu tenho por acaso? Bom, se a gente for estudar antigamente a transmissão das profissões, como que as pessoas aprendiam as suas profissões, era muito através do servir da sua própria família, do seu próprio clã familiar. E a gente vê hoje isso, um traço disso, nos sobrenomes. Por exemplo, sobrenome Ferreira vem de famílias que eram famílias de ferreiros. Né? Sobrenome Oliveira eram plantadores de oliva, de oliveira, ou Pereira, quem plantava pera. Então as profissões eram muito ligadas aos sobrenomes que a gente tinha, que a gente herda, né? Carneiro, por exemplo, de pastores, né? O sobrenome alemão Schmidt, por exemplo, ele vem de alfaiate, ele significa alfaiate em alemão. Schmidt ou Schneider é muito parecido com alfaiate, vem de alfaiataria. Então a gente tinha as linhagens de profissionais. Dentro do que a gente vê na filosofia sistêmica, na constelação familiar, isso não muda muito. Por quê? Bom, eu posso não vir de uma linhagem de profissionais, mas o meu propósito de vida, ele mostra algo que eu preciso olhar dentro do meu sistema ou curar dentro do meu sistema.
Por exemplo, a gente vê dentro da visão sistêmica que pessoas que têm como servir como profissão, que escolhem como profissão policiais, tiveram dentro da sua família, dentro do seu sistema familiar, dentro da sua ancestralidade, crimes ou injustiças que as pessoas precisam, no seu inconsciente, na sua alma, resolver. Precisam talvez buscar justiça. Isso se vê muito também, por exemplo, bombeiros. Pessoas que escolhem ser bombeiros dentro da sua família, da sua linhagem, talvez tiveram catástrofes, tragédias, em que muitas pessoas morreram ou por incêndio ou por catástrofe. Por exemplo, vou dar de novo meu exemplo pessoal, né? Eu que lá atrás escolhi ser advogado e hoje eu trabalho com constelação familiar. Sim, o meu servir é ajudar as pessoas, escutar as pessoas e trazer solução para as pessoas, mas a gente vê que quem escolhe ser advogado está procurando reparar uma injustiça do seu sistema familiar. E eu gostava muito, ainda gosto muito de direito penal, mas não no sentido de, digamos, atacar o réu, mas trazer o réu como alguém que faz parte da sociedade. Justiça restaurativa, gostei muito disso, né, na faculdade. E hoje o que a gente trata na constelação? Com trazer os excluídos de volta, com olhar para os excluídos e os presos, os bandidos, que a gente diz, né, os réus no processo penal, representam os excluídos da sociedade. Eles são excluídos, né, porque a pena que a gente tem hoje no sistema penal é pena privativa de liberdade ou segregação da liberdade. A gente exclui as pessoas que cometem crime. Então, eu percebi que dentro do meu sistema familiar, dentro da minha família, sempre houveram muitos excluídos, muitas pessoas que também transgrediram leis. E eu olho para essas pessoas através do meu servir. Então, o seu propósito de vida, ele está muito ligado a questões que você precisa curar do seu sistema, questões que não foram resolvidas no seu sistema. E por isso que talvez seja interessante e talvez importante você fazer uma constelação familiar para olhar para isso. Uma constelação familiar para olhar por que eu talvez me atraio tanto para uma área profissional. Por que eu não estou bem nessa minha área profissional, mas eu não encontro uma outra área profissional que eu gosto de servir? Talvez olhando para o seu clã você descubra qual é o seu propósito de vida. Como que você pode servir a vida e curar algo que está dentro do seu sistema. Eu sou Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi proveitoso para você, comenta aqui, diz o que você acha, se você identifica dentro do seu servir hoje, daquilo que você faz como profissão, algo que vem curar o seu sistema. Se você está perdido, também coloca aqui, talvez você traga uma questão que possa ajudar outras pessoas ou que eu possa te ajudar nessa interação. E se o conteúdo foi bacana, se você gostou e se ele vai ser útil para talvez outras pessoas, compartilha ele, leva ele adiante, para que a gente possa também servir a vida ajudando outras pessoas. A gente se vê por aí nos próximos vídeos ou atendimentos. Até mais, pessoal!